Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Luciana confirma sua gravidez e Roselena descobre. Jerônimo pede a permissão de Maximino para Vicky e Aldo namorarem. Clara revela a Rodrigo que está esperando um filho dele. Melissa descobre que Luciana é filha de Cláudio. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 2 a 6 de outubro. Segunda-feira, 2 de outubro. Aldo vai até a casa de Vicky. Jerônimo recebe muito bem e o chama para tomar um café. Fernanda diz a Clara que vai ter um almoço na mansão Torreslanda no dia seguinte e elas foram convidadas e seus namorados também. Maximino diz a Roselena que se Rodrigo não comentou nada com ela é porque Luciana não disse para ele que é filha do Cláudio Linhares. Roselena diz a Maximino que Rodrigo foi pedir perdão para Luciana por ter a julgado e que acha isso um absurdo, o filho ter dormido com ela. Maximino ri da cara de Roselena com seu comentário. Paz diz a Madalena que, por um lado, fica muito feliz com a gravidez de Luciana, porque vai ser avó, mas, por outro, a angustia por tudo que poderia ocorrer caso Roselena ficar sabendo disso. Paz diz a Madalena que teme que Roselena possa fazer algum mal para Luciana ou para o bebê. Rodrigo diz a Patrício, Melissa e Jana que não se reconciliou com Luciana, mas lhe pediu perdão por ter a julgado tão mal. Patrício diz que Rodrigo fez o certo e Jana o apoia. Jana diz aos pais que organizou um almoço para o dia seguinte. Ofélia conta para a mãe como foi a sua vida nos Estados Unidos. Cláudio revela para Bernardo e Norma que sua filha não está morta e é a Luciana. Luciana pensa em Rodrigo. Clara sente muito enjoo ao tomar um copo de leite e vomita. Rodrigo sente a falta de Luciana. Aldo beija Vicky e ela o corresponde. Oscar e Constanza se beijam com paixão e fazem amor pela primeira vez. Vicky diz a Aldo que Maximino está chateado com ela e pediu que deixasse as chaves do apartamento. Aldo fica alegre com isso, mas Vicky diz que gosta muito do ursinho dela e não vai deixá-lo por ele. Aldo diz a Vicky que quer que fique claro para ela também que ele não vai deixá-la. Melissa confessa a Jana que está apaixonada por Cláudio Linhares e não para de pensar nele. Maximino é carinhoso com Roselena e tenta ficar com ela, mas ela o rejeita mais uma vez. No dia seguinte, Paz convence Luciana a fazer o exame para saber se está mesmo grávida. Enquanto isso, Julieta compra um teste de gravidez para Clara fazer. Patrício pede para Matilde perguntar a Estela se ela sabe algo sobre Luciana. Roselena escuta o que Patrício pede para Matilde e diz: pensei que o nome de Luciana não voltaria a ser mencionado nessa casa. Patrício diz à mãe que mesmo que Luciana já não faça parte da família, ele vai ser seu amigo para sempre. Dissimulada, manipuladora, Roselena diz a Patrício que ele já é adulto. Ela não pode escolher as amizades dele e muito menos pode dizer para não procurar Luciana, mas quer lembrá-lo que foi graças a Luciana que ela ficou doente. Então que ele decida o que é mais importante para ele, a saúde dela ou Luciana. Patrício diz à mãe que é um adulto, como ela acaba de dizer, longe de que as chantagens dela façam efeito nele. E a única coisa que ela faz ele pensar é que o acha um tonto e que ele não se dá conta da forma como ela tem machucado as pessoas que ele ama. Patrício diz para a mãe guardar suas chantagens para si e dar as costas para ela, encerrando a conversa. Boris chega na mansão Torreslanda para participar do almoço que Jana organizou. Luciana conta para Cláudio que ganhou um concurso de cerâmica e agora tem um pedido. Luciana diz a Cláudio que no dia seguinte vai à clínica fazer um exame porque existe a possibilidade dela estar esperando um bebê. Surpreso, Cláudio pede para Luciana fazer todos os exames necessários e quando souber de algo, que o avise, porque ele precisa saber que tudo está bem. Depois de terem passado a noite juntos, Oscar enche Constanza de elogios e leva café da manhã para ela na cama. Clara faz o teste de gravidez, mas o resultado dá negativo. Julieta fica decepcionada, mas diz à filha que elas não devem perder a esperança. Lorenzo e Fabiano chegam na mansão Torreslanda para entregar os salgados que Jana encomendou.
Brígida, esquisitoide, tenta impedir a entrada deles e diz a Lorenzo que naquela casa nem ele nem a Luciana são bem-vindos. Jana se aproxima, grita o nome de Brígida, manda abrir o portão e entra com Lorenzo e Fabiano. Boris fica com ciúmes ao ver Jana com Lorenzo. Oscar agradece Constanza pela noite tão espetacular. Constanza agradece a ele por ser tão teimoso e animá-la aí. Eles dizem que estão muito apaixonados um pelo outro. Maximino conhece Lorenzo e Fabiano e os recebe muito bem em sua casa. Antipática, Roselena não gosta nada de ver Lorenzo na casa dela e pergunta o que ele faz ali. Matilde e Estela conversam sobre Luciana. Estela diz que desde que ela foi para o povoado não sabem nada dela e decide ligar para Cláudio para saber se ele sabe de alguma coisa. Cláudio diz a Estela que Luciana está muito bem e no dia seguinte fará um exame, pois está suspeitando que possa estar esperando um bebê. Matilde fica surpresa ao saber que há a possibilidade de que Luciana esteja grávida. Lorenzo discute com Jana por causa da proximidade dela com Lorenzo. Rodrigo pede para Lorenzo e Fabiano ficarem para o almoço. Lorenzo diz a Rodrigo que naquela casa não fica nem sonhando, que ele não se esqueceu do que fizeram com a Luciana. Talvez ele sim, mas ele não. E se está ali é somente porque a irmã dele lhe fez aquela encomenda. E vai embora. Terça-feira, 3 de outubro. Violeta está no parque quando Flor chega com seus filhos. Marcial diz ao comandante que ainda não tem muitas informações sobre a Boate Inferno, mas tem certeza de que o negócio é clandestino. Violeta diz a Flor que desde que descobriu que Marcial é casado, terminou por completo o que tinham. Flor diz a Violeta que não acredita nela e garante que nunca dará o divórcio a Marcial. Clara e Julieta chegam na mansão Torreslanda para participar do almoço e Roselena as recebe muito bem. Matilde chega em casa angustiada. Conta para Roselena que Estela falou com Cláudio e ele disse que Luciana está esperando um bebê. Roselena não gosta nada do que ouve e diz a Matilde que esse filho não é de Rodrigo. Matilde diz que Rodrigo deve saber disso. Roselena proíbe Matilde de falar alguma coisa. Ela diz que Rodrigo e ninguém pode saber disso. Essa Matilde é uma tapada, bestalhada também. Tudo essa monga tem que falar para Roselena. Patrício observa a mãe Matilde conversando e quando ela se afasta, ele pergunta o que estava acontecendo. Roselena diz ao filho que estava discutindo com Matilde assuntos da casa. Patrício não acredita na mãe e Matilde diz para ele não lhe perguntar nada. Lola faz comentários sobre Lorenzo para provocar Boris e ele fica com mais ciúmes ainda de Jana. Roselena diz a Julieta que Luciana já sabe que Cláudio Linhares é o pai dela. Isso representa um risco, porque essa empregada agora pode voltar como Luciana Linhares. Julieta diz a Roselena que Clara fez um teste de gravidez de farmácia, mas o resultado deu negativo. Rodrigo demonstra para Clara todo o seu arrependimento por ter terminado com Luciana. Clara pede para ele para serem pelo menos amigos e que possam se divertir juntos como antes. Rodrigo diz que já não quer dar falsas esperanças para ela. Clara diz que só quer que sejam amigos. Luciana e Paz fazem a mudança da casa de Madalena para a casa delas. Constanza e Oscar retornam para a capital. Rodrigo diz aos amigos que tentou se reconciliar com Luciana, mas não conseguiu. Rodrigo diz que Luciana não aceita nada dele, enquanto do Linhares aceita coisa que dele rejeitou. Rodrigo diz que se Luciana já o tirou da vida dela, ele tem que tirá-la da dele. Violeta diz a Estela que os filhos de Marcial são muito fofos, mas Flor é uma bruxa endemoniada. Constanza diz a Roselena que passou um final de semana incrível e Oscar é um cavalheiro. Roselena diz a Constanza que não concorda com a relação dela e Oscar e que cedo ou tarde a irmã vai se arrepender por não ter escutado. Estela conta para Violeta e Serena que falou com Cláudio e ele disse que existe a possibilidade de Luciana estar grávida. Roselena diz a Maximino que Matilde lhe deu a pior notícia que podia lhe dar e revela que Luciana está grávida. Maximino diz que então eles terão o seu primeiro neto. Nervosa, Roselena diz para Maximino não falar bobagens, que talvez esse filho nem seja de Rodrigo. Roselena suplica para Maximino não dizer nada a Rodrigo e deixar que ele descubra sozinho, pois Luciana vai se encarregar de dar a notícia para ele. Maximino pergunta a Roselena se Luciana não contar para Rodrigo. Roselena diz que isso vai significar que o filho não é dele. Paz diz a Luciana que elas devem contar toda a verdade para Lorenzo. Aquiles pede para Procópio investigar o que está acontecendo entre Luciana e seu marido.
Clara diz à mãe que Rodrigo está muito machucado pelo que aconteceu entre ele e a doméstica, mas ela vai consolá-lo. Julieta e Clara temem que Luciana fique grávida de Rodrigo. Clara diz que se Luciana estiver grávida, ela perderá Rodrigo para sempre. Quarta-feira, 4 de outubro. Oscar convida Constança para tomar café da manhã juntos. Ele diz que para começar bem o dia, precisa vê-la e sentir os seus lábios. Luciana diz à mãe Madalena que gostaria que Rodrigo estivesse com ela na consulta para saber se realmente está grávida, mas isso, infelizmente, não vai acontecer. Paz diz a Luciana que assim Deus quis, mas que ela não se preocupe, porque vão seguir em frente. Paz pergunta se Luciana se dá conta do que é justiça divina. Antes, Cláudio Linhares acreditava que a sua filha estava morta e agora já a encontrou e ela vai dar um neto para ele. Luciana diz, um neto do sangue do seu pior inimigo, Maximino Torres Landa. Cláudio olha uma foto de Aurora e fala sobre o seu orgulho da filha deles ser Luciana. Melissa diz a Jana que às vezes acha que ela se importa mais com Lorenzo do que com Boris. Jana diz à prima que é claro que não. Melissa diz a Jana que não vai julgá-la, mas afirma que ela e Lorenzo se gostam. Rodrigo diz a Patrício que Clara mudou e foi sincera quando eles conversaram. Patrício pergunta ao irmão se Clara quer que eles voltem. Rodrigo, abestalhado, diz a Patrício que não e que Clara ainda diz que sentia por tudo que aconteceu. Melissa diz a Rodrigo e Patrício que em breve fará sua prova. Convida toda a família, mas avisa que Cláudio Linhares também estará presente. Rodrigo não gosta nada disso e fica muito incomodado. No dia seguinte, Luciana faz o seu exame e ao pegar o resultado, confirma que está mesmo grávida. Emocionada, Luciana diz que vai ser mãe. Felizes, Paz e Madalena a parabenizam. Depois, Luciana liga para Cláudio e conta para ele que está mesmo grávida. Cláudio diz a Luciana que fica muito feliz, que são muitas notícias boas em pouco tempo, pois há poucos dias estava sozinho no mundo e agora tem uma filha e vai ser avô. Cláudio pede para Luciana prometer que qualquer coisa que precisar, seja o que for, vai ligar para ele. Luciana promete. Cláudio diz para si mesmo que vai proteger Luciana mais do que nunca, seja de quem for. Lola diz a Jana que é evidente que ela gosta de Lorenzo e por isso Boris ficou com ciúmes. Jana diz que Boris é muito inseguro e nega para a amiga que gosta de Lorenzo. Rodrigo diz ao pai que vai para o Canadá supervisionar a empresa, pois fora o trabalho, nada o prende ali. Paz mostra para Luciana a roupinha de bebê que ela estava usando no dia em que a entregaram. Paz diz a Luciana que aquela roupinha é uma lembrança da mãe dela, Aurora Linhares, pois foi ela que a comprou para quando a sua filha nascesse. Ela. Luciana pergunta à mãe como a Aurora era. Paz diz que a Aurora era muito bonita e bondosa, igual a ela. Cláudio diz a Norma que o filho de Luciana fará ele se unir a Maximina e Roselena, as pessoas que lhe fizeram tanto mal, pois o neto dele será um Torres Landa. Cláudio garante a Norma que Roselena vai pagar caro por tudo que fez. Luciana diz ao filho que ele será o presente mais bonito que Rodrigo lhe deu e promete que vai protegê-lo e impedir que a maldade chegue nele. Roselena proíbe Matilde de contar para Brígida sobre a gravidez de Luciana, porque ela iria correndo contar para Julieta e Clara. Boris procura Lorenzo e diz que quer deixar claro para ele que a Jana é namorada dele. Boris sai e Lorenzo diz para Fabiano que Boris não continue procurando briga, porque vai encontrar. Rodrigo e Clara conversam por telefone e ela pede para ele acompanhá-la a um compromisso de trabalho, porque não quer ir sozinha. Rodrigo aceita acompanhá-la. Roselena diz a Padre Honesto que Cláudio a enfrentou. Finalmente, pai e filha já estão juntos e isso é tudo que importa para ele. Roselena diz que não sabe por quê, se já confessou tudo, continua se sentindo assim, sem paz. Padre Honesto fica surpreso ao saber que Luciana está grávida. Roselena diz ao padre que Rodrigo não pode saber e ela não tem certeza de que o filho que Luciana está esperando é dele. Roselena diz que se nega a aceitar que essa criança seja seu neto, pois Luciana é uma qualquer, uma descarada. Luciana conversa com Estela e fica sabendo que ela e Matilde já sabem da sua gravidez. Preocupada, Luciana diz à mãe que a essa altura a senhora Roselena já deve estar sabendo e teme pela vida do filho. Maximino pergunta a Rodrigo se ele quer ir para o Canadá para fugir de Luciana. Rodrigo diz ao pai que não, que só quer colocar um ponto final em tudo aquilo.
Trouxa, mocorongo, covarde, paspalhão, Rodrigo diz ao pai que nunca vai perdoar que Luciana tenha uma amizade com Cláudio Linhares, pois sabia que ele era inimigo deles e nunca lhe disse. Ai, que preguiça desse homem. Porcaria de homem esse Rodrigo, viu que cara nojento. Maximino vê Vicky na empresa acompanhando Jerônimo e próxima a Aldo. Todo irritadinho, Rodrigo diz a Oscar que o desgraçado do Cláudio Linhares está rondando Luciana e até a levou para a cidade dela. Oscar recrimina Rodrigo por pensar que exista algo entre Luciana e Cláudio e diz que ele tem idade para ser pai dela. Jerônimo diz a Maximino que precisa falar com ele sobre Aldo. Procópio começa a sondar Luciana como Aquiles pediu e pergunta se ela está arrumando a casa para quando seu marido retornar para o povoado. Jerônimo diz a Maximino que Aldo é um bom rapaz e Vicky e ele querem ser namorados. Jerônimo diz a Maximino que se está falando com ele é porque não quer faltar com o regulamento da empresa. Patrício diz ao pai que ele deve aceitar a relação entre Aldo e Vicky, já que ela não trabalha na empresa. Maximino fica com raiva, mas não tem outra saída, a não ser permitir na frente de Jerônimo e Patrício que Aldo e Vicky namorem. Luciana diz à mãe Madalena que Procópio não muda e que se fez aquelas perguntas para ela foi porque o senhor Aquiles mandou. Patrício diz ao pai que por tudo que acabou de acontecer, ele acredita que ele tenha terminado a sua relação com Vicky e o agradece. Sem graça, Maximino não diz nada ao filho. Quinta-feira, 5 de outubro. Vicky diz a Aldo que agora sim Maximino vai matá-los. Aldo diz para Vicky ficar tranquila, pois se Patrício já sabe que eles são namorados, o ursinho dela não vai se atrever a fazer nada. Jana e Boris voltam a discutir por causa de Lorenzo. Jana deixa claro para Boris que não vai deixar de ter contato com Lorenzo, porque ele, melhor do que ninguém, pode lhe dizer como Luciana está. Patrício conta para a família que Aldo e Vicky estão namorando e diz que Jerônimo pediu permissão para o pai dele. Soberba, arrogante, Roselena diz como é possível que a filha de um porteiro queira ser namorada do meu sobrinho. E pergunta o que Maximino disse. Irritado, Maximino disse, é problema deles, não meu, que façam o que quiserem. Bernardo diz a Cláudio que os vídeos do banco alemão já chegaram e ele precisa ver logo. Maximino revela a Oscar que Cláudio Linhares é o verdadeiro pai de Luciana e diz que ela é a bebê que Roselena entregou. Oscar fica chocado e diz a Maximino que agora Cláudio tem mais uma arma contra ele. Nesse momento, Oscar recebe uma ligação e depois diz a Maximino que ele já tem os vídeos da fraude. Luciana confirma para Lorenzo que está grávida e diz que a mãe e ela precisam falar com ele com urgência, mas pessoalmente. Lorenzo diz que à noite mesmo vai para o povoado. Cláudio, Bernardo e Norma assistem ao vídeo sobre a fraude. Maximino e Oscar também veem o vídeo. Rodrigo e Clara se encontram no evento. Ela agradece por acompanhá-la e eles brindam por sua amizade. De repente, Clara sente um forte enjoo e preocupa Rodrigo. Clara diz a Rodrigo que já está se sentindo melhor. Lorenzo se despede de Fabiano e parte para o povoado para falar com a Luciana e a mãe. Cláudio não consegue reconhecer o cúmplice de Maximino no vídeo. Maximino reconhece o homem e diz a Oscar que se trata de Pedro Campos, o empregado da área de finanças da época em que Cláudio e ele eram sócios. Muito preocupada, Vicky diz a Aldo que eles precisam resolver logo a situação com Maximino. Oscar diz a Maximino que vai tentar localizar Pedro Campos. Maximino diz a Oscar que se ele localizar Pedro, que o obrigue a dizer a verdade. Oscar sai e Maximino manda uma mensagem para Vicky, dizendo que eles vão acertar as contas. Rodrigo leva Clara até o seu apartamento e lhe deseja boa noite. Clara o agradece por ter acompanhado e lhe dá um beijo no rosto. Clara comenta com a mãe sobre o enjoo que sentiu quando estava com Rodrigo. Julieta diz para ela procurar a sua médica, porque não é normal esses enjoos. No dia seguinte, Maximino e Oscar comunicam a Rodrigo, Gabriel e Marcos que o juiz já marcou a data para a primeira audiência sobre a fraude. Norma avisa Cláudio que a data da primeira audiência já foi marcada. Cláudio diz que eles precisam encontrar o homem do vídeo para que ele declare a verdade na frente do juiz. Melissa leva o convite do seu exame profissional para Cláudio. Cláudio diz que precisa falar com ela e eles marcam de se encontrar. Maximino liga para Pedro, diz que Cláudio Linhares conseguiu o vídeo onde ele aparece e manda ele se esconder por pelo menos 3 meses. Pedro diz para Maximino não se preocupar, que ele está bem longe do país e com uma nova identidade.
Maximino diz para ele não voltar nunca mais ao país. Oscar mostra para Rodrigo o vídeo da fraude. Clara vai à clínica e a médica solicita a ela um exame de gravidez. Rodrigo diz a Patrício que viu os vídeos que Cláudio Linhares solicitou ao banco alemão. Patrício diz a Rodrigo que se Cláudio Linhares não aparece no vídeo, então com certeza foi Pedro quem realizou a fraude, falsificando a assinatura dele. Lorenzo chega ao povoado. Clara pega o resultado de seu exame e se alegra ao saber que está grávida. Clara volta para casa e conta para a mãe Carola que está grávida. Feliz da vida, imediatamente Julieta abre uma champanhe para comemorarem e diz que o bebê de Clara foi melhor do que elas terem ganhado na loteria. Clara diz: "Isso que carrego aqui vai fazer com que Rodrigo esteja unido a mim para sempre." Vicky diz a Aldo que tem muito medo de Maximino e é melhor ele deixá-la em paz. Vicky diz a Aldo que vai mudar o número do telefone dela para que ele e Maximino deixem de incomodá-la. Roselena vai ao apartamento de Clara e ela conta que está grávida. Roselena diz a Clara que ela tem que se casar o quanto antes com Rodrigo. Ela mesma vai se encarregar para que isso aconteça e revela que Luciana também está grávida. Clara fica furiosa, insulta Luciana, diz que não vai permitir que Rodrigo fique sabendo e vai correndo atrás dela. Procópio diz a Aquiles que não conseguiu descobrir nada com Luciana e Paz. Aquiles diz que Procópio é um inútil. Melissa convida a família para participarem do seu primeiro exame profissional, mas avisa que Cláudio Linhares também vai estar presente. Maximino e Roselena não gostam nada disso e Rodrigo reclama pela prima ter convidado Cláudio. Maximino diz que Melissa sabe que eles têm problemas com esse homem. Melissa diz ao tio que sabe, mas o problema são com eles, não com ela, que graças a Cláudio ela conseguiu realizar sua tese e é óbvio que ela queira que ele esteja com ela. Todos dizem que vão, menos Roselena. Lorenzo pergunta a Luciana quando ela pensa em dizer para Rodrigo que está grávida. Luciana diz que não sabe. Lorenzo diz que ela precisa dizer, não pode esconder isso dele. Clara e Rodrigo se encontram em restaurante. Paz revela a Lorenzo que Luciana é filha de Cláudio Linhares. Clara diz a Rodrigo que está esperando um filho dele. Rodrigo fica pasmo. Sexta-feira, 6 de outubro. Clara diz a Rodrigo que só está dizendo aquilo para ele porque ele tem o direito de saber. Lorenzo fica alterado depois de descobrir que Luciana não é sua irmã biológica. Luciana diz a Lorenzo que acabou de descobrir aquela dura verdade e está sendo difícil para ela, assim como está sendo para ele. Paz conta para Lorenzo que foi Roselena quem lhe entregou Luciana. Revoltado ao saber o que Roselena foi capaz de fazer, Lorenzo diz que ela é muito cínica. Luciana garante a Lorenzo que nada mudará entre eles sempre serão irmãos. Rodrigo diz a Clara que ela sempre se cuidou e que sabe que nunca foi seu desejo ser mãe. Clara diz que da última vez que eles ficaram, ela acabou não se cuidando. Clara diz a Rodrigo que se ele tiver dúvidas sobre a paternidade do bebê, ela está disposta a realizar um exame de DNA. Julieta diz a Roselena que a essa hora Rodrigo já deve estar sabendo que vai ser pai e Clara e ele vão marcar a data do casamento. Roselena diz que espera que tudo saia como elas querem. Serena pede para Ofélia substituí-la na boate por 2 dias. Clara diz a Rodrigo que não quer que ele se sinta pressionado por nada, agora que sabe que ela está grávida, e que a única coisa que fará será contar para Roselena, porque ela ficará feliz ao saber que vai ser avó. Marcial manda flores para Violeta e o seu processo de divórcio. Constanza revela a Oscar que foi cúmplice de Roselena no caso de Luciana e que sabia que ela era a filha de Cláudio Linhares. Oscar fica surpreso e diz que agora entende por que Cláudio Linhares tem tanto ódio pela família Torreslanda. Clara diz a Julieta e às amigas que não marcou a data do seu casamento com Rodrigo. Ainda, fingiu que não queria pressioná-lo. E agora o importante é que Roselena entre em ação. Maximino diz a Aldo que a partir daquela noite ele irá à boate para supervisioná-la. E todos os fins de semana quer que ele vá a boates diferentes. Aldo fica muito animado com a sua nova função e tenta falar sobre Vicky. Maximino não permite e diz que se ele sente mesmo algo por Vicky, é melhor ficar longe da vida dela. Clara diz a Roselena que Rodrigo quer assimilar a notícia antes de tomar qualquer decisão. Roselena diz a Clara que sabe muito bem o que fazer para que Rodrigo se case com ela. Abobalhado, Rodrigo conta para Patrício que Clara está grávida. Diz que não sabe o que vai fazer e que está sem chão com a revelação. Patrício fica surpreso e sugere que Rodrigo faça um exame de DNA.
Rodrigo diz a Patrício que está pensando na possibilidade de se casar com Clara, já que não existe a possibilidade dele se reconciliar com Luciana, já que ela está refazendo a sua vida ao lado de Cláudio Linhares. Patrício diz para Rodrigo não fazer isso, porque jamais será feliz ao lado de Clara. Serena diz a Violeta e Polo que Ofélia aceitou substituí-lo na boate por 2 dias, já que ela precisa descansar um pouco. Aldo chega na boate para começar a supervisioná-la. No dia seguinte, Rodrigo se encontra com Clara e diz que não vai se casar com ela. Cláudio diz a Luciana que naquela noite estará viajando para vê-la. Clara fica furiosa com a decisão de Rodrigo, mas consegue fingir para ele que está tranquila com a decisão dele. Rodrigo diz a Clara que o filho deles não é um motivo para se casarem, pois ele vai cuidar e zelar da criança de qualquer maneira. Cláudio revela a Melissa que Luciana é sua filha. Melissa fica chocada com a revelação. As fofoqueiras do povoado descobrem que Luciana não está mais casada e que voltou de vez para a cidade. Clara diz a Rodrigo que eles poderiam viver juntos, sem compromisso, somente para dar estabilidade para o bebê deles. Rodrigo fica pensativo com a proposta dela. Cláudio conta para Melissa tudo o que Roselena foi capaz de fazer. Maximino vai atrás de Vicky e a obriga a entrar no carro dele. Vicky diz a Maximino: "Eu não quero saber nada do Aldo e nem de você, desgraçado." Cláudio garante a Melissa que vai provar a inocência dele, por isso reabriu o caso da fraude. Melissa diz a Cláudio que a amizade entre eles não vai mudar por causa disso. Maximino sufoca Vicky e diz que ela só será livre quando ele decidir, não quando ela quiser, e que é melhor Aldo se esquecer dela para sempre, porque se insistirem em ter uma relação, ele vai colocar um ponto final nisso. Estela não gosta de saber que Ofélia vai trabalhar na boate. Marcial vai até a casa de Violeta e pergunta se ela viu a cópia do processo do divórcio dele. Violeta diz que sim, mas que isso não interessa, pois ela não vai deixar os filhos dele sem pai. Clara e Julieta dizem a Roselena que Rodrigo se recusou a casar. Roselena diz que Clara não sabe fazer as coisas direito e com suas péssimas ações está colocando tudo em risco. Roselena diz a Clara que tem um aliado que vai ajudá-la a convencer Rodrigo a se casar com ela. Roselena vai até a empresa, diz a Rodrigo que já está sabendo da gravidez de Clara e que não está de acordo que ele não se case com ela. Roselena diz a Rodrigo que o mais correto é esse bebê ter uma vida estável com os pais. Rodrigo diz à mãe que Clara e ele já decidiram e não vão se casar.